É bendito o nosso Deus. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês de maio, dia 5. E nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, da nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. A lição de hoje é a lição de número 5. Promessas e realização. Atos 2, de 1 a 13. Qual o objetivo dessa lição? O objetivo é que, ao final do estudo, teremos aprendido o que foi, como foi o processo entre a promessa e a realização do tempo da habitação do Espírito Santo na vida da igreja, registrado em Atos dos Apóstolos. Então vejamos essa parte introdutória. Lucas, em Atos dos Apóstolos, registra uma experiência duradoura e impactante. O livro descreve a descida do Espírito Santo durante a festa do Pentecostes, marcando um novo capítulo poucos dias após a ascensão de Jesus ao céu. A descida do Espírito Santo é vital para a realização da obra de salvação na história, pois ele, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim como na missão que a Igreja tem de fazer discípulos de todas as nações. Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Sem o Espírito Santo não há entendimento das Escrituras. A palavra de Deus, se não há arrependimento e entendimento da palavra, então não há fé no Senhor. Dependemos totalmente do Espírito Santo, tanto como servos individualmente neste mundo, com as nossas lutas contra o pecado e o inimigo das nossas almas, e para consolo e conforto das nossas necessidades, quanto como igreja no cumprir a missão de fazer discípulos. Primeiro momento da nossa lição. A promessa. A vida e obra de Jesus Cristo, junto à poderosa manifestação do Espírito, são temas centrais no Novo Testamento. A descida do Espírito Santo marca o início da Igreja cristã e inaugura um novo período em que Jesus não está mais fisicamente presente com os discípulos. Agora eles contam com a intervenção divina por meio do Espírito nas direções e decisões da Igreja. Em Lucas 24:49, a promessa de serem revestidos do poder do alto, e João 14:15 a 27, sobre o envio do Consolador pelo Pai, são cumpridas na vida da Igreja, conforme Atos 2. Reconhecemos o Espírito Santo como Deus, o que é fundamental para a nossa teologia trinitária. A descida do Espírito não é sua criação, pois ele é Deus. A promessa de Jesus não era para a sua criação, mas para a sua manifestação atual e habitação de maneira permanente na vida de pessoas da Igreja na história. Em Lucas 4:1, nota-se que o Espírito Santo acompanhou Jesus em seu ministério, guiando-o ao deserto após o batismo. Para compreender sua atuação na história, é vital reconhecer sua presença e atuação nos atributos
não apenas nos dias atuais, mas também no Antigo Testamento. Por exemplo, podemos ler 2 Coríntios 20, 14 a 18, 2 Crônicas 20, 14 a 18. Neste texto do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava ali, revelando e capacitando, mesmo que sua habitação não fosse permanente no Antigo Testamento. Neste sentido, a promessa do Espírito Santo tanto é feita no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Observemos aqui outra coisa. E para isso você precisa ver Isaías 44, 3, Ezequiel 39, 29 e outros textos. Segundo momento, a realização. Jesus já havia anunciado o Consolador antes da sua partida. Junto a esta promessa, havia o plano divino em capacitar a igreja para a missão, o consolo do Senhor para as nossas necessidades, o convencimento dos nossos pecados para o nosso arrependimento e nossa transformação de vida e santificação. Deus escolheu um momento significativo durante a festa do Pentecostes para cumprir sua promessa, reunindo judeus de aproximadamente 15 nações em Jerusalém. Essa festa, também chamada a Festa da Colheita, era uma das 3 festas fixas no calendário da cultura judaica, conforme Êxodo 23, 14 a 17. O termo Festa de Pentecostes se refere ao período de 50 dias após a Páscoa judaica. Durante esse evento, uma evidência da atuação do Espírito Santo foi a compreensão mútua das vozes superando a barreira linguística. Em contraste com a dispersão de idiomas em Babel, Gênesis 11, de 1 a 9, o Pentecostes revela a comunhão estabelecida pelo Espírito Santo, proporcionando unidade mesmo na diversidade linguística. Deus utiliza a linguagem para se comunicar universalmente, como evidenciado no relato de Lucas sobre o evento de glossolalia. A palavra grega glossolalia, glossa mais língua mais lalia, o ato de falar, se traduz como o ato de falar línguas. João Filson Sorém, autor de A Doutrina do Espírito Santo, descreve o dom de línguas como um milagre divino em que o Espírito Santo concede a alguns crentes a capacidade de falar em idiomas não aprendidos naturalmente, visando testemunhar de Jesus Cristo aos descrentes. Inclusive, eu vivi uma experiência dessa quando participei de cruzadas internacionais ali no Paraguai. Nós estávamos conversando, eu, pastor Ferreira, o irmão Antônio, lá de Assunção, e um outro irmão, e depois o pastor Antônio, pastor Ferreira, falou comigo assim: pastor Ezequiel, me explica uma coisa. Quando o irmão está conversando com o irmão Antônio, eu não entendo nada que vocês falam. Mas quando vocês estão evangelizando alguém, aí eu entendo tudo. Aí eu disse para o pastor Ferreira: pastor Ferreira, aí está o ato do Pentecostes. Quando a gente está conversando o assunto da gente, não interessa ao Senhor entender o que falamos. Mas quando estamos falando do assunto de Deus através da evangelização, aí interessa a Deus que o Senhor
saiba o que está se tratando. Então o Senhor entende. Isso aconteceu no Pentecostes. Eles disseram, como nós podemos, eles são todos judeus, como entendemos falar na nossa língua? É que eles pregavam na língua deles e cada povo entendia na sua língua. Hoje nós temos a facilidade dos aparelhos tradutores, onde você coloca um fone de ouvido e o pregador prega em inglês e você ouve ali naquele fone a tradução imediata para a sua língua. Mas naquele tempo não tinha esse recurso. Então o Espírito Santo agiu ali, levando aquelas pessoas a entenderem. Continuando. Deus utiliza a linguagem para se comunicar universalmente, como evidenciado no relato de Lucas sobre o evento da glossolalia, é o que nós acabamos de falar, né? Esse dom é evidente em Atos 2, onde pessoas de diferentes lugares creem nas boas novas de Jesus. Outro exemplo ocorre em Atos 10, 46, na casa de Cornélio, onde Pedro e seus companheiros entendem e são edificados ao ouvir aqueles que glorificavam a Deus. Terceiro momento, o Espírito Santo é Deus. A pneumatologia, ramo da teologia sistemática, estuda a doutrina do Espírito Santo, pneuma, igual a espírito, mais logia, igual ao estudo, conforme a declaração batista doutrinária que guia nossa teologia. Reconhecemos o Espírito Santo como Deus. Além de sua manifestação em Pentecostes, ele é co-criador, junto com o Pai e o Filho, de todas as coisas, incluindo o homem. Gênesis 1, 2. Quando a própria Bíblia afirma que a palavra revelada está pronta de forma que não podemos acrescentar nada a ela, Apocalipse 22, 18 e 19, precisamos entender que esta obra foi feita pelo Espírito Santo, usando homens ao longo dos séculos em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego. O Espírito Santo habita no homem, iluminando-o para compreender a palavra revelada, conforme narrado em Atos 2. Sua obra inclui convencer o homem de sua natureza pecaminosa, João 16, 7 a 11, e regenerá-lo, tornando-o consciente da obra de Cristo por meio da palavra, João 15, 26. O Espírito atua para efetivar caráter de Cristo na vida diária do homem, consolando-o permanentemente, João 14, 16, na edificação da igreja, Hebreus 3, 4. Ele concede dons espirituais para servir a Deus, cumprindo o chamado de Jesus para todos os que creem nele, Mateus 28, 19 e 20. Então aí está essa atuação importante do Espírito Santo na nossa vida. E não apenas nesse contexto inicial da conversão, mas durante toda a nossa vida, iluminando-nos para que entendamos os propósitos de Deus através da sua palavra, por meio de nós, para a Igreja de Cristo. Conclusão. A descida do Espírito Santo não é apenas um evento que aconteceu na história. A atuação constante do Espírito nos filhos de Deus é a forma pela qual Deus designou para estar conosco nos últimos dias, após a ressurreição e ascensão de Cristo. Deus está em missão de resgate da sua criação e o Espírito Santo tem atuado no convencimento de muitas e muitas vidas, assim como tem usado muitas vidas
para esta missão. Eu, você, nós somos usados constantemente por Deus para levar a palavra àqueles que não a têm, àqueles que não entendem. E aí, em levando essa palavra, o Espírito Santo toca nesses corações, iluminando-os, convencendo-os e fazendo com que eles entendam a necessidade de Cristo nas suas vidas. A missão é de Deus e Ele nos convida a participar. Que privilégio nosso! Ele nos reveste com o poder vindo do céu para, em nome dele, sermos suas testemunhas na nossa família, vizinhança, bairro, cidade, estado, país, até os confins da terra. Em você habita o Espírito Santo do Senhor. Já parou para pensar nessa verdade? Gosto de pensar que Deus, em sua revelação na história, já falou por meio de homens e pela sua própria criação. Também esteve conosco através do seu Filho Jesus e agora habita em nós e nos usa para a glória do seu nome. Que maravilha, né? Agora, finalizando a nossa lição, para pensar e agir. Primeiro, qual a importância que você dá ao Espírito Santo e à sua relação diária com Ele? Você tem pensado nisso? Que o Espírito Santo habita em você? Segundo, você consegue numerar pelo menos 5 pontos de sua vida que Deus já mudou e 5 que o Espírito Santo ainda vai te ajudar a mudar? Nós mudamos todos os dias e precisamos dessa mudança na nossa vida, porque nós somos suscetíveis a coisas desse mundo. Então, precisamos rever aquelas que Deus já mudou e aquelas que ainda precisam mudar, e só o Espírito Santo pode fazer essa mudança em nós. Finalmente, terceiro ponto. Sobre dons espirituais, você conhece as listas de dons espirituais narradas no Novo Testamento? Você consegue identificar pelo menos um dom que Deus já concedeu a você? Pois é. Todas as pessoas, todos nós temos pelo menos um dom dado por Deus. Você já parou para pensar o que Deus tem feito na sua vida? Olha que as promessas de Deus são firmes e fortes. E Deus promete grandes coisas conceder a cada um de nós. Mas nós vamos primeiro orar. Nosso Deus e Pai, nós te clamamos, Deus, clamamos ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça, o teu Espírito Santo em nós, habitando e convencendo-nos a mudarmos o nosso viver para um viver mais profundo, mais profícuo, mais dependente do Senhor. Usa-nos, ó Deus, para que, através de nós, a tua palavra seja anunciada, o teu evangelho seja pregado e almas se rendam aos pés de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a nossa fé possa ser contemplada com a promessa do Senhor sobre nossas vidas.
Hoje é domingo. Domingo é o dia do Senhor, mas domingo também é um momento especial para você estar curtindo a sua família, no almoço, à tarde. Então aproveite esses momentos em família, se alegre e esteja preparado para logo mais à noite, às 19h30, estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, participando de um culto maravilhoso, um culto de adoração ao Senhor. E nós queremos convidar você para estar conosco na primeira Igreja Batista de Itaperuna. Às 19h30, nosso coral estará cantando hoje e será um momento muito agradável diante do Senhor. Não fique em casa, não. Vá participar conosco de um grande culto de adoração ao Senhor. E amanhã, segunda-feira, amanhã estaremos viajando cedo para o Retiro dos Pastores, então não vamos ter a nossa devocional. Mas, se Deus quiser, na terça-feira, estaremos de volta trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia caloroso na graça e paz de Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus.